E aí, fião? Beleza? O carnaval passando, as televisões nem estão falando de carnaval, só da Ucrânia, né? Porque afinal de contas, por causa do Covid não tem carnaval. Se tivesse, o pessoal estava preocupado com a Ucrânia, essa é a realidade. Mas ontem nós assistimos aí uma parte ali, né? Rede Globo de televisão, via, né? O braço televisivo da BBC de Londres, mostrando aí a questão da Ucrânia, a famosa Ucrânia, né? Rússia, Ucrânia. Quando você assiste os programas de televisão, você fica interessante porque eles criam um maniqueísmo muito grande, bem e mal. Como eu falei no último vídeo, nosso, um vídeo que eu gravei, quem sofre são as famílias que estão perdendo as vidas, que estão realmente sendo bombardeadas. Se você perguntar para mim, professor, mas a Rússia invadiu a Ucrânia, tá certo? Claro que não. Tem soberania nacional. Mas a história não é tão simples como youtubers colocam, né? Porque youtuber, geralmente tem alguns youtubers que não entendem nada, absolutamente nada de geopolítica e dão um palpite em tudo. Mas vamos lá. Você falar que a Rússia é a vilã da história. Não existem vilões, não existem mocinhos. Mas nós vamos relembrar alguns fatos para você entender algumas coisas que eles deixam de falar. Quando você fala em Guerra Fria, a Guerra Fria ela vai começar no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por incrível que pareça, quem vai acelerar esse processo de Guerra Fria não é a Rússia, não é a União Soviética, são os Estados Unidos. Quando em 1947, quando existem eleições na Grécia, ele vai interferir nas eleições da Grécia porque o candidato socialista estava para ganhar na Grécia. E a Grécia era um ponto importantíssimo. E tinha sido feito acordos em que, depois que se criou a órbita soviética em 1945 pelo Tratado de Yalta, os americanos e russos não iriam interferir nas eleições que acontecessem depois daquela época na Europa. E na Grécia ia ganhar um socialista. Ia ser difícil para os Estados Unidos, com um socialista no poder na Grécia, controlando ali também, tendo um controle de saída de rotas. Então, primeira coisa. Segunda coisa, em 48 os Estados Unidos criaram o famoso Deutsche Mark, ou marco alemão. Quando foi criado o Tratado de Potsdam, que houve a criação do Conselho Interaliado, os países ali, foram 3 países que fizeram o Tratado de Potsdam, que foi União Soviética, Estados Unidos e Reino Unido, criaram um Conselho Interaliado onde colocaram também ali a França. E dividiram a Alemanha em zona de influências. E aí e tudo que fosse feito na Alemanha tinha que ser em uníssono. E os Estados Unidos criam uma nova moeda na parte ocidental, quebrando esse acordo. Então, duas situações. É criado em 1949 a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e aí depois a União Soviética vai criar em 1955, claro, o chamado Pacto de Varsóvia, que vai até 1989. Quando você pega um globo terrestre, isso é importante você ver. A minha neta, estou no quarto da minha neta aqui mexendo nas coisas, e tem um globo terrestre. Aqui você está vendo deixa eu ver aqui se dá para ver, sim, a Rússia, né? A China, aqui a Índia, a China, aqui a Rússia. Aí você fica perguntando o seguinte, mas os Estados Unidos estão tão perto assim da Rússia? Dá uma reparada aqui, ó. Eu vou virar aqui porque a Terra ela é uma forma de um geóide, né? Ela é redonda. O Canadá é cheio de bases militares. Por quê? Porque a menor distância que você tem entre Rússia e Estados Unidos é o polo. Então você tem um monte de mísseis nucleares aqui no Canadá apontados para a União Soviética. Além do mais, só para mostrar para vocês que os Estados Unidos e a União Europeia têm um aliado que a União Europeia não engole de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Deixa eu localizar esse aqui. Localizei. Esse aliado aqui, a Turquia, que vigia a saída da Rússia para mares quentes. A Turquia é aceita na OTAN, mas não é aceita na União Europeia. Então tudo isso aqui tem mísseis ali voltados. Já falamos dessa história do acordo que foi feito na década de 90, quando os Estados Unidos e a OTAN, União Europeia e Rússia se sentaram, e os países do leste europeu, da antiga Iugoslávia, né, e também das repúblicas bálticas, foi a eles ali permitidos que fizessem parte da OTAN e da União Europeia. O que pediram foi só que não viessem com a OTAN, não chegasse dos antigos países da União Soviética.
Então as pessoas elas acham assim que quando você pega só a BBC olhando, você vê o lado pró-Ocidente, como se a Rússia vilã fosse de toda a história. Como eu sempre falo, a história não existem vilões, não existem mocinhos. E se você pegar na década de 1970, o indivíduo fala assim, mas os Estados Unidos sempre foram pela paz. Vai no Vietnã, meu filho, na década de 60, o Vietnã foi a guerra do Vietnã. Um pouco antes, na década de 50, foi a guerra da Coreia, né? Então você vai vendo que, além do mais, os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, não é, fizeram a capitulação japonesa. Aqui está o Japão. O Japão é esse paizinho verde aqui, esse arquipélago, pertinho da Rússia, ou da antiga União Soviética, cheio de mísseis nucleares. Aí o pessoal sempre usa aquela história, né? Que a União Soviética chegou em Cuba e colocou os seus mísseis nucleares, que gerou a crise dos mísseis em 62. Corretíssimo. Só que se você já leu história, sabe que quando foi feita a Revolução Nacionalista, que não foi socialista, em Cuba em 59, Fidel Castro, Cuba estava ali sob o domínio americano, principalmente de mafiosos e indivíduos que utilizavam todo o potencial ali de Cuba para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, prostituição. Ou será que isso é ideológico? Não, isso é histórico. Aí quando Fidel Castro chegou no poder, mandou o paredão e espantou a máfia de lá. Aí depois deu o que deu na invasão da Baía dos Porcos, que não deu certo, e em 62 deu a crise dos mísseis, que depois alguns jornais daqui jornais, livros de história, começaram até a desmerecer, dizendo que não havia nada disso, que a União Soviética aquilo tinha sido criado, que não tinha míssil nenhum. É engraçado isso, porque a União Soviética ultrapassa os Estados Unidos em armamentos na época de Leonid Brezhnev, na década de 70. Tanto você sabe que em 79 teve a invasão ao Afeganistão, filhão. E os Estados Unidos estavam governados por Jimmy Carter, não fez nada. No máximo que ele fez foi boicotar as Olimpíadas de Moscou. Aí tudo bem, a União Soviética entrou lá no Afeganistão, também arrebentou a boca do balão, mas aí você também pega os Estados Unidos arrebentando a boca do balão. Aliás, a União Europeia, que força que a União Europeia tem? Quando acontece lambança na Europa, a União Europeia não consegue sequer parar uma guerra. Foi o caso da Guerra da Bósnia. Pega os acordos de Dayton, que foram feitos em 1995. Eu sempre falo que a Europa tem uma coisa chamada Sun Dependence. O que é Sun Dependence? Dependência do tio Sam. Então a Europa tentou de todas as formas acabar com os conflitos dos Balcãs, e só estava piorando, até que os Estados Unidos tiveram que entrar e fazer um acordo de paz na Bósnia, que nós temos um vídeo sobre isso, os acordos de Dayton. E aí o pessoal falou ontem, né, eu achei engraçado na Rede Globo, o pessoal falar da sinistra KGB. De certo a CIA foi muito boazinha, o FBI também é muito bom. Qualquer organização que você tenha que perscruta a sua vida, que devassa a sua vida e que faz com que você muitas vezes tenha problemas, é sinistra. O pessoal não se esquece que o FBI, né, quando estava na época do macartismo, tentou de toda forma descredenciar pessoas que lutavam pelos direitos, como por exemplo Martin Luther King. E muita gente acha que por trás da morte de Malcolm X existem coisas inexplicáveis, ou mesmo atrás da morte de John Kennedy. Então nós estamos colocando coisas para você começar a analisar as situações. Porque a pessoa chama algumas pessoas de gado. Gado é tudo aquilo que é conduzido, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser religioso, pode ser ateu, pode ser por ideologia de raça, de cor, de qualquer coisa. Se você não questiona, filho, você fica dentro do seu mundo de Nárnia achando que esse cubículo que nós nos encontramos realmente é o correto. Mas fica aí para carnaval, para você dar uma pulada. Se você gostou, tudo bem. Se você não gostou, não faz diferença no meu salário, filhão. Eu apenas coloco aqui, como eu sei, como eu não vou ser candidato a deputado, né, porque tem amigos nossos com professores de geopolítica que estão bem, estão como deputados. E nosso canal é um canal que não tem chroma key, tem até uma cortina ali atrás, uma janela normal, um guarda-roupa que você está vendo aí do lado. Então a gente não tem essa preocupação de ficar fazendo conteúdo, nós apenas colocamos para que você possa digerir um pouco. Então, fião, tá sem rap, porque eu tô na casa
do meu filho, da minha neta, do quadro da minha neta, que é roqueira. Tamo junto. Já Elvis, e começa a ler um pouco mais. Como diz o Eduardo Bueno, leia um pouco mais. Não fique só no YouTube e nos youtubers que de geopolítica manjam bem menos do que eu manjo de física quântica ou outra coisa que eu valho. Tamo junto, já Elvis.